Salve, salve! Mocho 360 no ar. Hoje, pessoal, nós temos aqui um convidado muito especial. Ele, que tem mais de 250 mil seguidores no Instagram, mais de 12 mil lentes dentais instaladas. Ele que também, às vezes, é coach odontológico, coach para dentistas. E também, né, Marquinho, é o... Também conhecido como o rei das dancinhas. É isso aí. Tem um chutinho ninja dele aí, né? Chute mais potente da odontologia do Brasil. Tem o Matrix também, você viu o Matrix? Também. Cara, tem um vídeo do Matrix, eu falei assim, cara, vai... Aquele vídeo lá bombou, vai fazer né, isso aí hoje pra gente aqui, né? Tá Demonstrar como é que é. Mas é isso aí. Gera likes, é isso que vale, pô. E é com muito prazer que a gente recebe hoje aqui Dr. Lucas Firmino. Bem-vindo, Lucas. Prazer em tê-lo aqui. Salve, salve, galera. Muito obrigado pelo convite, viu, pessoal? Primeiramente, eu tô assustado com essa produção toda aqui. Pelo amor de Deus, os caras são fera mesmo, tá? Muito top. Muito obrigado pelo convite. É um prazer poder estar trocando uma ideia aqui com você. E, assim, eu acho que a única coisa que você falou real é que eu sou dentista que faz lentes. O resto deu uma exagerada aí, mas tá bom, tá bom. Aquele vídeo lá deu uma bombada, né? Cara, não legal, bombou. hein? Fez uma combinação de dancinhas lá com o Matrix. Eu falei, caramba, cara. É pra gerar audiência e alcance. A ideia era essa mesmo. Deu certo, deu bom. É isso Show aí. de bola. Bom, mas, Lucão, primeiro também quero te agradecer em nome do Mocho, já adiantando isso, e falar que eu acho que o Mocho também tem muito da sua participação. Você sabe que tudo que vem de inovação, muitas coisas eu pego com o Lucas. Ó. E aí, né, quando a gente abriu a primeira turma, 2 irresponsáveis inconsequentes, né, a gente abriu o primeiro curso de CAD/CAM do Brasil, modular, né? Eu lembro que o que a gente tinha de vida, de anos de idade, tinha aluno nosso que tinha de odontologia. Isso Não mesmo. foi? Verdade. Então a gente abriu pensando nessa parte. E agora o Mocho foi a mesma coisa. O Lucas, pô, você tem que ter alguma coisa digital, você tem que trabalhar. Acho que isso é uma coisa legal. Isso vai agregar. E aí a gente pensou no Mocho, mas vindo com esse pontapé que você deu pra gente. Então, o Mocho tem muito da sua culpa aí, viu, Lucão? Legal. Fique à vontade. A gente veio aqui hoje para falar bastante do... Cara, a gente poderia, na verdade, ficar aqui falando 10 horas sobre Lucas Firmino, né? É um cara competente, muito polêmico ao mesmo tempo, né? Verdade. Mas eu acho que a gente pode começar falando sobre o quê? A gente vai começar a falar... Eu tava pensando que é o seguinte, eu tava fazendo uma pauta, né, do nosso podcast ontem de noite, eu comecei a stalkear o Lucas e eu percebi uma coisa, é muito stories, é muito conteúdo ali que você cria e eu vejo que existe uma constância e eu vejo que isso tem resultados, que gera um engajamento, de certo modo. E eu queria saber como é que você faz isso para ter essa constância, você tem uma equipe, como é que funciona? Cara, eu tenho uma equipe. Assim, eu acho que a principal coisa para fazer isso funcionar, eu preciso saber a importância disso, entendeu? Então, hoje, se você for pensar o Stories como sendo, eu acho legal, é igual eu até falei para vocês, né? A gente tem uma regra lá na clínica, a gente tem que fazer o mínimo de 60 Stories por dia. E às vezes bate 90, 100 Stories e tal, que é o máximo, né? Então, a nossa meta é mínimo de 60 Stories por dia. Às vezes pode ser um dia que faz 50 e poucos e tal, mas a meta é 60. E isso aí acontece de eu saber a importância que é isso. Hoje eu não vejo stories, eu não uso minha rede social, cara, para socializar, não, entendeu? Zero. É completamente um veículo de comunicação ali para atração de clientes. Só isso. Então, meu foco é todo esse. Na hora que eu sei que um dos principais pilares que eu preciso é atrair cliente, e aí a forma de eu fazer isso através da rede social, aquilo ali vira o meu trabalho. Hoje, tipo, assim como eu tenho um horário lá de atendimento, eu estou atendendo um paciente, cimentando um caso, eu estou ao mesmo tempo o seguinte, nesse horário aqui eu tenho que estar gravando. Eu tenho que estar gravando tanto stories, que tem os quadros lá, né, nos stories, que eu tenho que gravar 12, 15 stories. Tem vários outros que são publicados pela minha equipe, é por isso que a gente consegue esse montante. E tem os dias que eu faço gravação, para vídeos e tal, com um pouquinho mais de qualidade. Então, eu acho que assim, eu consigo manter essa constância, porque de verdade eu sei a importância e o resultado disso, entendeu? Eu não vejo como... tem que fazer rede social, não, mas é meio chato, é isso. Não, cara, é meu trabalho, entendeu? Eu tenho que fazer se eu não gostar. Hoje eu não estou com bom humor, mas eu tenho que atender meu cliente, meu paciente. Então, para eu atender meu paciente, ele é a mesma forma da gravação, entendeu? Eu foco nisso e desenvolvo essa ideia. Uma pergunta que eu tenho, Lucão, quanto a isso. Quando que foi que a chave virou, que você notou assim, cara, isso é importante? Tipo assim, quando que você notou que você teria que focar nisso
né? Falou, não, eu vou focar nisso porque isso é importante. O que fez a chave virar? Cara, então foi uma história muito específica, assim. Tipo assim, eu comecei fazendo estágio numa clínica, que era um primo do meu pai, que eu chamo de Tia Hernani, e aprendi muito sobre odontologia lá. Foi o primeiro marco. O segundo grande marco, para mim, foi quando eu fui no curso do Vitor Clavídio, que aí eu descobri que era odontologia de excelência, alta performance e tal. E beleza, aí comecei a trabalhar com tecnologia CAD/CAM, enfim, escaneamento 3D e tudo mais. E nisso, cara, eu fiz um grupo no Facebook do Serec, né? E isso aí que o negócio ficou muito, muito famoso, assim, né? Serec Brasil. Serec Brasil era o segundo maior grupo do mundo, a gente só perdia para os Estados Unidos. Então, ou seja, aí a Cirona até me chamou, comecei a ficar conhecido por essa questão de CAD/CAM, e um cara lá de Montes Claros, que viu, nossa, esse menino que tá mandando bem, tinha comprado a tecnologia, não sabia mexer. Me chamou para dar um curso lá de Serec. Essa que foi a ideia lá. E na hora que eu cheguei lá, e nessa clínica de Montes Claros, com o Marcelo, eu lembro que esse cara era um empresário, não tinha nada a ver com odontologia, zero. Ele veio de uma rede de eletrodoméstico, assim, loja de eletrodoméstico. Ele era concorrente do Ricardo Eletro. E o cara resolveu abrir uma clínica odontológica. E eu cheguei lá, a clínica do cara estava bombando, lotada de paciente. Ele falou, Lucas, eu tenho tantas porcelanas para fazer, tantos pacientes para atender, faturamento lá em cima, e eu não estou usando essa tecnologia aqui. Só que a coisa que me marcou foi, eu falei, calma aí, esse cara que nem é dentista, não sabe nem mexer com essa tecnologia aqui, por que ele está tendo esse puta resultado, entendeu? Tipo assim, aquilo ele mexeu muito comigo. E eu falei, cara, tem alguma coisa que eu não estou aprendendo nisso aí. Eu ia em congresso, sempre muita técnica, né, voltado para a técnica odontológica. Eu ia fazer qualquer curso, qualquer estágio, era muito voltado para os procedimentos que o dentista tem que executar ali. E aí eu vi um cara que não entendia nada disso, se dando muito bem, né? Tendo um resultado espetacular. E aí eu falei, cara, eu preciso aprender essa questão. Aí eu comecei a aprender marketing, gestão, tração no crescimento, atração de clientes, conversão de orçamentos altos e por aí vai. E assim, é um mundo muito grande, tem muita coisa aí, entendeu? Mas aí, cara, você está comentando sobre a parte empresarial da coisa, né? E a parte mídia, a parte digital, a parte, tipo, Instagram, o que fez você chegar e falar assim, cara, eu preciso fazer 60 stories por dia? Então, aí na hora que eu vi que eu precisava focar mais no desenvolvimento, marketing e tudo mais, eu fui conhecer isso. Aí, comecei a estudar sobre marketing digital. E aí, na hora que eu fui ver sobre marketing digital, na hora que você vai aprofundando, você começa a entender que o Instagram, na verdade, é um veículo de mídia que você pode usar para atrair clientes. E você começa a ver quem são as pessoas que estão fazendo isso bem. Então, normalmente, eu não pegava muitas referências da odontologia em si, não. Eu pegava referências do marketing digital. Então, por exemplo, o Érico Rocha, que é um dos grandes nomes hoje de marketing digital, ele falava isso. Ele falava, você tem que ter constância e você tem que ter... como é que ele fala? Você tem que ter um número de publicações fortes, você tem que ter um número de conteúdos. Esse era o termo que ele usava. Você tem que ter um número de conteúdos grande, de qualidade e constante. Então, a partir disso, eu comecei a desenvolver. Aí eu comecei a ver, poxa, então eu preciso fazer stories todo dia, porque é um veículo que está entregando muito no Instagram. Eu preciso fazer tantas postagens no feed. São 3 postagens por semana. E aí a gente foi desenvolvendo o nosso processo. Entendeu? No começo, pessoal, foi só eu. Hoje eu tenho uma equipe lá, realmente uma equipe grande, assim. Hoje no total, são 40 funcionários. Então, assim, é muita gente. Mas só do marketing são 6 pessoas e tal, mas na época era só eu mesmo. Eu, com o Instagram, filmando o celular ali e fazia todo... E tinha muito resultado com isso, entendeu? Meu resultado não aumentou conforme os funcionários aumentaram, não. Melhorou, mas não aumentou assim, não. Então, ou seja, já tinha muito resultado. E aí que eu me atinei para isso e falei, cara, preciso focar nisso aqui, porque é isso que vai me trazer mais cliente, entendeu? E eu tava também olhando lá suas stories, e aí de repente eu entrei no meu Facebook e você apareceu lá também. Aí eu fiquei, caramba, que magia é essa? Como é que ele tava lá no Instagram agora? Como é que será que escutou? O Facebook escutou que eu tava vendo lá os Instagram do Lucas e agora apareceu aqui? Como é que você faz isso? Cara, esse é o famoso poder do remarketing, né? Basicamente, se você entrar na minha rede social, qualquer uma delas, site, Instagram, chamar no WhatsApp, qualquer coisa assim, qualquer um dos meus veículos de comunicação, a gente vai te perseguir na internet um tempinho, entendeu? Até fechar. Até fechar o tratamento. Basicamente é isso. Então, se você teve interação com o meu conteúdo em menos de 30 dias, eu solto muito tráfego, né? Eu solto muito anúncio, muita propaganda digital na internet para esse público. Então, aí na hora que você entrou, você já começa a receber. É uma máquina mesmo. Eu vejo também, Lucas, nos seus stories, você posta muito sua parte, sua vida pessoal, sabe?
O que você acha, assim, você tem um carro bacana, parabéns pelo carro, essa parte da conquista, assim, financeira, o que o paciente, você acha que atrapalha, porque o paciente pode achar que você está ganhando muito dinheiro, talvez cobrando muito caro, pode assustar. Como vocês trabalham essa parte no marketing? Cara, tudo que eu faço ali no Instagram, no Stories, tudo pensado, cara. Eu não mostro, pra vocês terem ideia. Eu sou uma pessoa, assim, se eu falar que é tímido, o Felipe vai me bater aqui, que eu não sou tímido. Mas eu sou uma pessoa reclusa, assim. Eu não tenho muito essa vontade de ficar me expondo. De verdade, eu não curto isso. Acho que até o Felipe é muito parecido comigo, assim. A gente é recluso, não quer aparecer demais, mas quer fazer coisas grandes, quer estar presente no cenário, né? Exato. Acho que é essa a ideia. Então, por incrível que pareça, na hora estudando, né, sobre marketing digital e tudo mais, eu vi que na hora que você humaniza o seu contato, gente conecta com gente, pessoa conecta com pessoa. Então não adiantava eu colocar o nome da minha clínica lá e querer que a pessoa ia se identificar com o nome da minha clínica. Não vai. Tem que identificar com o Lucas. E o Lucas não só o dentista que faz lentes, ele é um dentista que por trás tem uma família, tem conquistas pessoais, tem muito suor ali, tem resultados, estilo de vida. E isso daí foi que eu comecei a mostrar isso. Foi propositalmente para criar mais conexão com o meu paciente, meu potencial cliente ali, entendeu? Essa que era a ideia. Você já cria um rapport antes mesmo do paciente te conhecer ou ir lá na sua clínica. Total. Seria isso, o nível de consciência que o meu paciente... Pra você ter ideia, minha porcentagem de fechamento hoje é de 60% a 70%. Pro volume que tem de atendimentos lá, é muito alto. Porque o pessoal que chega lá já chega muito nichado, já chega com nível de consciência alto, já chega assim, nossa, esse cara, eu conheço ele. Porque se você vê a pessoa muito, você sente familiar a ela, né? Você sente que você conhece ela. Exatamente. Cara, isso é interessante porque, assim, eu não sou um cara midiático, eu não tenho poucos seguidores, mas já aconteceu comigo. Isso me assustou um pouco, né? Eu fui dar uma aula em um estado longe acho que foi até, não sei se foi no Pará ou Rondônia. E aí, a hora que eu cheguei, né, conversando com o pessoal, veio um cara e falou assim: ontem você estava fazendo não sei o quê, né? Aí eu falei, cara, como é que você sabe? Aí eu vi no seu Instagram, eu falei, cara, o poder do negócio. Talvez para você já é muito comum isso, mas a pessoa falou, eu nunca tinha visto a pessoa, mas ela teve com uma proximidade tão grande de mim que me assustou um pouquinho isso, sabe? Eu achei isso interessante, né? Você... A pessoa chega lá literalmente te conhecendo como um amigo, né? E aí, essa proximidade que traz, aí respondendo o que você perguntou, Marcos, que foi a questão do... Poxa, a galera vai ver, querendo ou não, eu dei um salto financeiro nos últimos anos, a galera vai ver que você está ganhando bem, será que vai achar caro, que você é um dentista caro e tudo mais. Depende pro lado que você leva, entendeu? Depende pro lado da comunicação que você leva. Você pode mostrar um carro que você tem, só que você pode mostrar ele como ostentação, ou você pode mostrar como uma conquista profissional de dedicação de anos. Então, a forma como você vai se comunicar vai criar essa repulsão, que é o seguinte, pô, velho, esse cara aí cobra caro, dinheiro não é para mim, ou ele vai causar proximidade. Porque tem muitos clientes, pacientes meus hoje, que ele vê aquilo ali e fala, cara, eu quero também trabalhar, quero chegar e alcançar aquilo que o Lucas alcançou também. E aí o cara, na verdade, começa a me ver como uma referência não só na questão profissional, mas também na pessoal. E isso aí traz mais conexão, traz mais proximidade ainda, entendeu? Cara, eu acho que isso que você está dizendo é interessante. E aí também vai remeter um pouquinho que o Marcos perguntou, que é o seguinte... cara, existem públicos e públicos, pessoas e pessoas, opiniões e opiniões, né? Então, eu acho que às vezes no mesmo vídeo, né, dois públicos podem receber a mensagem de maneira diferente. Com certeza. Então, um público, aquele que você realmente está preocupado, vai entender dessa maneira, né? O mesmo post, da mesma forma. Então, o público vai entender, pô, cara, e eu sei como que é isso. O cara chegar e falar, cara, tá vendo? Ele saiu do zero e hoje ele é um cara de sucesso. Então, isso identifica um certo tipo de pessoas. Mas tem um outro lado. Os haters, que aí, né? Vai ter o lado do hater. Que o cara tem um outro discernimento, um outro tipo de opinião e fala, cara, esse cara tá se expondo, tá se exibindo. Aí a pergunta vai, como é que você lidar com essa parte? Porque isso, por exemplo, eu sou um cara que não me dou bem com crítica. Entendeu? Isso me pega. E quando você se expõe assim, alguém vai te criticar. Demais. Como é que você faz para lidar com isso, assim, para você não se sentir
abalado e atingido com esse outro lado? E só para complementar a pergunta, porque tem muita gente que tem medo de entrar nessa exposição do Instagram exatamente de medo dos haters, o que vão achar dessa pessoa, né? Eu acho que a galera de casa, pô, eu tenho vontade, mas falta que ela cria uma barreira por conta de medo dos O Pablo haters. Marçal, né? Desbloqueio, né? Isso. E aí? Então, na verdade, assim, cara, eu já sofri demais com isso, cara. Demais, assim. Nossa, eu ficava mal. Eu falava... Eu sentia que as pessoas estavam me julgando e eu não estava conseguindo falar, tipo assim, que na verdade... Porque esse problema gera por dois principais motivos, tá? Os haters, ou crítica e tudo mais. Por dois principais motivos. Primeiro motivo é que na internet a pessoa não tá ali na frente a frente nem nada, então ela se acha... Fica corajoso, né? Corajoso. E o segundo motivo é que a internet você tem poucos segundos de atenção da pessoa. Como que você vai explicar todo um contexto de qualquer que seja o assunto, em 3 segundos, 5 segundos, 15 segundos que é um story? Você não consegue. Resumindo, essa pessoa vai pegar e tirar de contexto, 100% das vezes. Ou então vai levar para um lado que não é o que você queria dizer, mas não deu tempo de você explicar também, e ela vai levar para esse lado ruim e acabou. Então esses são os dois principais motivos que levam a isso. Eu já sofri demais com isso, eu ficava remoendo, achando ruim e tal. Só que aí eu comecei a perceber que quanto mais hater eu tinha, mais dinheiro eu estava ganhando. De verdade. Porque quanto mais gente estava me criticando é porque eu estava chegando para mais pessoas e a outra parte, que são as pessoas que concordam, que agradam e que estão ali, estava crescendo muito maior do que os haters. Entendeu? E aí, então, primeiro, a gente tende a dar muito valor para o que está reclamando e pouco valor para o que está elogiando. Então, ou seja, a pessoa está vindo pagar tratamento comigo, ela está confiando em mim. E eu dou um peso X. E na hora que a pessoa está reclamando, eu dou peso 10X. Então, isso daí, na hora que eu percebi que eu não deveria dar tanto peso para o hater, e mais peso para as pessoas que estão ali defendendo, gostando e tudo mais, isso aí foi me tranquilizando um pouco. Mas eu acho que a vida mudou mesmo na hora que eu comecei a simplesmente bloquear todo mundo. Simplesmente isso, velho. Bloqueia. Falou, achou ruim. Ah, eu acho que ficou mais ou menos. Bloqueia. Ah, bloqueia. Isso é uma técnica. Aquilo ali não é público no sentido de democrático, todo mundo tem voz. Não é o meu Instagram. Eu escolho, eu filtro o ecossistema que eu quero criar no meu Instagram. Quais são as pessoas que eu quero criar no meu Instagram hoje? Eu quero atrair pessoas que estão querendo trabalhar, crescer na vida, querem mudar o seu status, ter uma imagem mais bonita, né? Querem se achar mais bonitos, querem ter um status diferente, não somente frente à sociedade, mas para ele mesmo e para a família. Atrair esse tipo de pessoa e repelir o tipo de pessoa que é vitimista, que reclama. Ah, não, tá bom demais, você não precisa fazer isso, você não precisa melhorar, tá ótimo. Então, eu vou repelir essas pessoas mesmo. E aí, o que acontece na hora que essas pessoas que estão sendo repelidas, vêm falar qualquer coisa, reclamar, até mesmo, gente, tipo assim, eu não gostei dessa cor, bloque. Não é democrático, não. É o meu ecossistema ali. Eu quero só que pessoas que entendem da minha filosofia, que concordam, que estão ali. Não é um lugar de debate público, tem nada disso. É o meu Instagram, meu ecossistema de pessoas que vão fomentar coisas boas que eu acredito, vai trazer mais clientes para mim e, ao mesmo tempo, aquelas outras lá não estou interessado no assunto delas, não. Chega e bloqueia, entendeu? É isso aí que foi. Mas a minha pergunta... Ótimo isso que você está dizendo. Mas aí, para você chegar nessa ideia, nessa opinião, você... buscou isso em si, em tratamento com um psiquiatra, psicólogo, ou você foi buscar algum curso, alguma orientação de algum profissional que já te falou isso e te despertou isso? Porque isso é muito inteligente, e a verdade é essa mesmo. Então, eu acho que assim, eu sempre fiz, até comentei com vocês, né, da gente começar aqui, que eu vejo muitas vezes o dentista dando atrasando o desenvolvimento dele, porque ele busca só desenvolvimento técnico. Só a parte técnica. E as habilidades técnicas, eu vi que hoje, até a gente concordou, né? As habilidades técnicas não são as que mudam o jogo. São as habilidades não técnicas. Claro que é igual aquele famoso... aquela historinha do caiaque. Se você tiver habilidade técnica, só a técnica, você não sai do lugar. Mas também só não técnica, você também não sai do lugar. Então, você tem que ter realmente habilidade técnica, mas a outra é tão quão importante. Então, focando nisso, eu foquei em cursos de desenvolvimento pessoal. E esses cursos de desenvolvimento pessoal foram me dando mais amparo para eu entender que pessoas que tiveram histórias de sucesso, que eu adoro biografia,
sempre passar pelas mesmas preocupações. Será que vão me odiar? Será que estão achando ruim? Estou me expondo demais, não quero isso. Será que vai prejudicar? E eu comecei a ver que o benefício de você se expor e ter que lidar com esses haters, com essas críticas, com essas coisas chatas, o benefício era muito maior que o malefício. Cara, Entendeu? sabe o que eu vejo sobre isso? A gente menospreza muito o lado psíquico nosso, Total. né? Então, a gente não... Cara, você tem uma profissão... Eu vou falar por mim, né? O que mudou a minha vida, o meu modo de pensar, foi quando eu fiz um trabalho com coach. E eu tinha um preconceito de coach, assim. Eu falei, cara, não preciso desse tipo. E ele era um psicólogo. Eu falei, caramba, vão achar que eu estou fazendo... Olha só o nível de loucura. Vão achar que eu estou fazendo sessões de terapia e tal. Eu não preciso... Cara, o cara me despertou algumas coisas que mudou minha vida por completo. E assim, aí só para remeter essa questão que você está dizendo, o dentista em si, ele fica muito preocupado em ser um bom técnico, que eu acho legal, porque isso pode ser, dependendo de onde você atuar, vai te dar constância. Ser um bom dentista ao longo do tempo, e eu acredito que isso vai te dar constância de atendimento. Eu acho que dificilmente você vai ser extremamente mal remunerado sendo um dentista bom. No entanto, isso não vai te mudar, não vai te dar um upgrade. Desde que você tenha o mínimo de conhecimento interno, né, vamos dizer assim, para você entender. Isso é uma coisa também que eu já ouvi isso do Lucas, que eu acho inteligente, é você entender o seu potencial. Então, que nem eu. Eu sei o meu potencial, hoje eu entendo no que eu sou bom. E o que eu não sou bom, obviamente que eu tento aflorar, mas é mais fácil eu ter alguém competente do meu lado. Então, por exemplo, a parte administrativa, não sou eu que faço da clínica, né? Tem uma pessoa, hoje é a minha esposa, que tem muita habilidade com isso. Então, é mais fácil eu mesmo. Né, ficar casado com ela. A Dayana tem habilidade demais, uma das melhores gestoras que eu de verdade, me manda bem. Na verdade, o pessoal fala que segura o casamento é o filho, não, que segura o casamento é a clínica. Tô zoando. É bom mesmo. Mas então, assim, tô brincando, mas assim, é importante você entender, cara, o seu potencial, não é verdade? Então, pô, você é bom nisso, legal. Mas eu preciso, e para um negócio, precisa de um cara bom em X, e aquilo outro. Então, isso é muito legal, né? Você entender o que você é competente ou não. E assim, eu acho que tem coisas que você tem que entender que você é melhor ou não, tá? Mas tem coisas que você tem que se forçar a se desenvolver. Entendeu? Exemplo, cara, o Felipe, eu já falei isso para ele, tá, né? Surpresa para ninguém, é os melhores cirurgiões hoje do Brasil. E eu já estive entre os melhores cirurgiões do Brasil. Ou seja, eu já conheci os caras, já vi operando, né? Até esse que eu falei que eu fiz o estágio lá, o Hernani, ele é muito famoso. O dinossauro da odontologia, né? Tem 60 anos que é dentista, sei lá. E o cara é muito fera. Então eu já vi entre os melhores. Um sócio meu de São Paulo também, o Nada, opera muito bem, né, Filipão? Pô, Nada é fera demais. Então você já viu os melhores lá, o Guto, Jordani. Então você já viu esses caras operando e eu sei da qualidade técnica do Felipe. Mas você tá aqui, cara, fazendo um podcast, entendeu? Então, assim, completamente fora da sua zona de conforto. E é isso que eu acho que tem que fazer. A questão de você entender que, beleza, isso aqui eu sou bom, cara, tô desenvolvendo há uns anos já, agora eu tô legal, tô bem, tô no nível bom aqui. Sei o que eu tô fazendo, tenho uma constância, o caso que eu sei fazer, eu sei, o caso que eu não sei, eu já falo que eu não sei também. Exato. E por aí vai. Agora, eu preciso desenvolver esse outro lado, eu preciso desenvolver comunicação. Hoje, cara, o dentista precisa desenvolver comunicação. Ele precisa entender como vai ser ligar uma câmera na frente dele e conseguir lidar bem com aquilo. Perfeito. Como é que ele vai explicar isso? Isso é tanto pro tete-a-tete ali com o paciente, quanto para a mídia social dele, que é o principal veículo de atração de clientes hoje. Então, acho que são algumas coisas que ele tem que se esforçar a desenvolver. E é nisso que ele tem que ir pensando, entendeu? Cara, uma coisa que você fala, eu até interrompi, pode falar, Marcos, só eu falo aqui. Eu ia falar como que você se lida com uma situação que o seu Instagram tem muita foto de antes e depois, né? Então, isso desperta curiosidade, desperta o desejo, né, do paciente quando vê. E como você se lida com a situação do paciente chegou, escolheu a cor, provou, gostou, cimentou, não gostou? Isso acontece, cara. Acontece. Hoje a gente faz uma média lá, nem sei se eu ia falar isso, né? Mas a gente faz uma média de 1.000, 1.200 lentes por mês lá. Então, sim, acontece, cara. Não tem como acontecer. Acontece para quem faz. É igual implantodontista que perde implante, entendeu? Só dá errado com quem faz. E quanto mais você faz, mais vai acontecer. Não porque vai dar mais errado, mas proporcionalmente. Se você atende mais clientes, a porcentagem ali é 2%. Então é 2% de mais clientes. Vai acontecer mais. Perfeito. E vai ser chato acontecer isso. Você tem que entender que isso acontece.
Tá? Você tem que ter você tem que aprender com cada vez que isso acontecer. Porque às vezes é um problema de cor, às vezes é um problema de formato, às vezes é um problema, outros problemas. Então, ou seja, a gente tem que aprender a lidar com isso e evitar que isso aconteça da próxima vez, né? Aprender com isso. Exemplo, eu mostrei para a paciente, ela gostou. Será que se eu colocar alguma coisa para ela assinar, ela já não vai pensar 2 vezes se ela aprovou ou não? Será que se ela tiver na dúvida e eu mostrar de novo até ela ter uma certeza maior? E no final das contas, mesmo assim não vai resolver, tá? Vai ter casos que você vai ter que chegar com a paciente e conversar. Vamos chegar no acordo aqui? Vamos trocar então? Eu sempre vou prezar pela satisfação do paciente. Então, às vezes, eu vou trocar tudo, às vezes cobrando o custo de novo e às vezes sem cobrar nada. Só para garantir a satisfação dele, entender que isso faz parte do jogo e que eu vou partir para o próximo paciente. E não ficar muito ligado a isso, entendeu? Entender que isso tem que acontecer mínimo, pouco, mas os que acontecer, pega e resolve. Sofre não, marca amanhã então, vamos tirar a lente, vai dar um puta trabalhar, que chato, beleza. Em 3 dias você resolveu de novo. Entendeu? Então, assim, eu lido nessa seguinte situação. Toda a minha equipe sabe que o principal é o paciente sair dali satisfeito, mesmo que o erro venha dele, porque o cara aprovou, concorda? Então, teoricamente, eu não estava errado. Mesmo que o erro venha dele, o paciente tem que estar satisfeito. Então, eu vou procurar sanar ele, até se for o caso de trocar, se for necessário. A gente vê muito, assim, alguns casos, né? Eu faço muito hoje retratamento também. Paciente chega no consultório com gengiva inflamada, assim, um caos total. E o paciente tentou conversar com o dentista e o dentista falou que não ia trocar, que tá tudo certo. E talvez, assim, falta um pouquinho de aquele contato, né? Aquela proximidade com o paciente, entender um pouco mais. E é por isso que tá do jeito que tá. Repetição cada vez mais frequente das lentes. Hoje 35% do que eu faço lá é repetição, cara. Cara, isso não só de lente, eu falo isso no meu curso. E é engraçado que o número bateu. Hoje, no nosso curso de implante, 30% a 40% é repetição. Né? Então, cara, eu estava ouvindo quarta-feira, eu fui dar uma aula na São Leopoldo não sei nem se pode falar, mas enfim, eu fui dar uma aula num curso de pós e um aluno veio com um dado que me assustou um pouco. Né? Você tem que ter, isso eu já sabia. Numa população, o ideal é que tenha um dentista para 800 pessoas. Aqui no Brasil, a gente tem um dentista para 400 pessoas. Então, a gente tem muito dentista. E aí, um excesso de dentistas, eu acho que o nível vai perdendo um pouquinho, a exigência e a quantidade de erro também vai somando isso. Né? Então, o que a gente tem de caso de repetição, e na implantodontia ainda é mais triste, porque uma lente, né, mal feita, você vai ter um puta trabalho, como você disse, para remover. Se esse dentista não desgastou muito o dente, né, também tem esse melhor, lado, tá mais fácil. Mas e na implantodontia, que você tem que tirar o implante, fazer um enxerto e tudo mais. Então, isso é um problema recorrente. E às vezes não tem osso, acabou. E às vezes não tem osso, acabou. Às vezes é por isso mesmo que o dentista colocou o implante lá no céu da boca do cara. Né? Então, tem esse lado. Agora, isso eu acho que, infelizmente, a odontologia vive isso. Assim como a ortodontia pega muito absurdo. A minha dúvida, questão a isso, é o seguinte: e quando você está certo? Esse é o grande problema. Porque quando você está certo... Eu há pouco tempo, tive um caso desse. O Eduardo está de prova. Cara, eu fiz um protocolo, ficou perfeito. A paciente falou, a princípio, que tinha alergia ao acrílico. Aí ela foi lá na clínica, a gente viu, tudo mais... na verdade, ela não tinha dito ainda que tinha alergia a acrílico. Ela falou que estava incomodando, coçando ela. Ela foi na clínica, depois de um ano, a gente pediu uma radiografia, tudo perfeito, os implantes perfeitos, tudo certinho. Aí a gente ajustou, até o Eduardo ajustou alguma coisa para ver que pudesse melhorar. Não era o acrílico, porque ela tinha uma PPR em cima. Então, como que ela ia ter alergia ao acrílico de baixo e não de cima? Tempo a PPR. Mas olha só. Não era alergia a acrílico. Exatamente. Aí olha só que doideira. Não era alergia a acrílico. Ela foi em outro dentista. O outro dentista, o que fez? Cara, você tem alergia ao acrílico? Pô, beleza, vamos fazer em cerâmica. Aí fez em cerâmica nela, cara. Fez em cerâmica. Protocolo em cerâmica. Aí já aliviou bastante a minha resposta, porque se tivesse algum problema no implante, não ia fazer um protocolo cerâmico. Fez um protocolo cerâmico nela. A mulher continuou. Aí ela falou que tinha alergia ao titânio. Não era mais o acrílico, ela tinha alergia ao titânio, ela queria tirar o implante. Tem, né? Que a chance de ter é muito raro, mas ela também não tinha. O que aconteceu? Ela pediu para o dentista tirar os implantes dela. E o dentista tirou os implantes dela. Só que 2 fraturaram. Nossa. Aí ela voltou em mim pedindo para eu tirar os 2 fraturados que eu coloquei. Então, assim, onde que eu quero chegar?
Aí a questão, cara, não é mais a qualidade do que você entregou, mas é o lado psíquico do paciente. Total. A gente, né, vive um mundo muito louco hoje em dia. E aí o cara chega para você, você faz as lentes lá, coloca perfeito, aprovou, saiu. Quando passa uma semana, a pessoa chega lá para você, fala, não gostei, não é isso que eu quero meus dentes de volta. E aí? Cara, até assim, eu falo isso com a minha equipe, sabe? Tem paciente que é doido, cara. Paciente que é doido, entendeu? Como que a gente vai conseguir convencer uma paciente que, tipo assim, você tem 1 milhão de pós-especialização, professor não sei das contas lá, fala com ela, minha filha, está certo. Você tá falando que tá errado, tá complicado. O problema é que ela achou um dentista doido também, que chegou e falou, não, então vamos tirar esse implante aí. Pô, é muita doideira, velho. Tipo assim, velho, o paciente pode pagar o que for, a chance de eu tirar um negócio que tá bom é zero, velho. Tirando assim, caso estético, né? O cara fala assim, quer trocar a cor, beleza. Mas tirar um implante que tá bem feito ali, velho. Quantas vezes eu mandei pro Felipe repetir? Cara, você tá Ô, doido. Felipe, repete esse implante aqui. O quê? Tá ótimo, velho. Mete a coroa aí. Porque tava Aqui. ótimo, mano. Outra coisa, tão maluca que você falou do dentista, do colega, que às vezes o colega, ele não precisa, assim, eu não sou muito a favor, né? Pode ser um pouco polêmico, mas assim, se eu vejo uma cagada de um colega, tá? Vamos dizer assim, o cara esqueceu um pouquinho de cimento, excesso de cimento. Cara, na hora você tem 10 laminados, você não viu um pouquinho, tá tudo certo, né? Agora o cara foi lá, deixou a paciente com 2 dedos de mordida aberta. Cara, para mim isso é cagada. E aí eu não poupo de falar pro paciente que ali foi uma cagada. Ou um implante em alguma região meio maluca, né? Mas você tem que falar, porque senão depois o errado é eu sei. Errado sou eu. Você não me falou, mas ué, existe, né? entendeu? Mas existia aquela coisa de, é um colega seu, você não pode dizer. Eu falo, tá? Agora, é o seguinte, você viu lá uma condição que o paciente é o problema. E aí, ao invés de você chegar para o paciente e fazer... cara, eu elogio muito o trabalho dos outros. Eu acho que isso não é demérito nenhum. Então, você viu um negócio certo, eu falo para o paciente, eu não dou corda para o paciente. O paciente, eu estou vindo aqui porque o cara fez uma cagada na minha boca. A hora que eu vejo, e eu acho que foi bem feito, eu falei, eu acho que não. Eu acho que foi bem feito. E, às vezes, alguns colegas... eles fazem ao contrário, ele vê um trabalho bem feito, mas ele tem por obrigação criticar para se pôr numa situação melhor que o cara que fez. Mas esse colega tem que lembrar que na mesma moeda que você julga, você também vai ser julgado. Exatamente. Cara, mas isso que você falou, por exemplo, assim, acontece, na verdade, assim, tem aquele negócio do coleguismo e tal. Vou ser sincero, eu não vejo isso acontecer, não. Normalmente, assim, até eu acho que quando você vai ficando um pouquinho mais conhecido na sua região ali, eu até vejo que a chance de meter o pau no você é maior, entendeu? Porque tá bom o algum negócio. outro momento ele sentiu que você roubou o cliente dele, Pode crer. aquilo vai pro pessoal, o cara já chega e fala, nossa, é ruim demais de serviço, tá doido. Já vi pacientes que voltaram até mim e falaram assim, fui fazer uma outra coroa lá, aleatória, sei lá, e aí eu tô voltando aqui porque o cara falou mal e eu sei que você trabalha bem. Desse jeito. Então, ou seja, já fiquei sabendo de paciente que falaram mal de mim nesse sentido. Então, ou seja, eu não vejo muito esse coleguismo, não. Eu vejo o contrário, o pessoal batendo mais, assim, pesado. De qualquer jeito, eu acho que entra essa questão de você chegar e falar, olha, isso aqui tá errado, porque se eu tô falando que tem que trocar, eu tenho que falar que tá errado. Não vou... Inclusive, eu sempre falo assim, eu não sei em que condições o outro dentista fez esse trabalho. Também falo. Pode ser que ele mandou bem aqui, mas eu consigo fazer melhor. Então, acho que a gente tem que pensar daqui pra frente, vamos fazer assim. Entendeu? Ponto. Agora, o que eu vejo é o pessoal normalmente metendo pau e a gente tem que justificar algumas coisas até óbvias pro cliente. Várias vezes, assim, eu me vi explicando coisas pro paciente que eu falei, caramba, já te expliquei isso umas 6 vezes. E você já foi em outro profissional. Uma vez você tá falando isso, foi muito engraçado, cara. Essa paciente toda que eu contei aí, ela falou assim, eu fui no meu dentista lá na minha cidade interior, ele é professor da Universidade Federal de lá e tal, e ele falou que você errou. Sabe por quê? Quando faz uma cirurgia de implante, você tem que ficar 7 dias deitado. 7 dias de repouso, não foi? É a mesma paciente da... É a mesma paciente. Cara, como é que você vai discutir isso com a paciente, cara? Entendeu? E quando o paciente inventa? Chega assim e fala assim, uma vez a gente fez o levantamento, você fez um implante, e a paciente, eu fui no meu otorrino e falou que você me deu sinusite crônica. Aí eu falei, tá, mas me dá o laudo então. Não, eu fui. Eu fui nada, entendeu? Eu tava inventando, tava reclamando, ele não tinha o que falar, enfim. É lidar com pessoas, pessoal. A gente tem que saber lidar com pessoas. Mas só para concluir esse detalhe aqui, isso acontece muito, sabe com o quê? Com o orto. Que assim, tem muito paciente que chega lá querendo fazer ortodontia na minha clínica,
por outros motivos. Quero sair desse outro dentista e ir lá. E tem muitas vezes que, lógico, não sou eu que avalio, porque orto eu acho que é outro mundo, né? Aí eu chamo meu ortodontista... Ortodontista não é dentista. Não é dentista, é outra coisa. Aí a doutora... Não, mal de orto não, hein? Aí a doutora Letícia avalia ele, e se ela verdadeiramente fala assim, não, cara, acho que ele tá seguindo a linha certa. Eu viro o paciente, cara, vai lá, continua fazendo. Tá mandando bem, entendeu? Então, assim, com ortodontista rola demais. Eu sou orto. Pra mim, chega muito paciente, a boca tá certinha, o aparelho bem montado, tudo certo. Chega pra mim, porque eu tô outro dentista, mas quer que você avalie pra mim, quero uma segunda opinião. Sabe, pô, meio paia também, né? É, desnecessário. É meio pesado, né? sabe? Mas essa paciente dos 7 dias deitado perturbou tanto o Felipe que ele falou assim, Eduardo, você vai falar esse negócio de ter que fazer implante e ter que ficar 7 dias deitado, cara? Tem assim... Porque, velho, eu nunca escutei isso é novo até pra mim. Será que eu tô tão louco assim? É muito engraçado, cara. Mas assim, cara, eu acho que agora, né, em plena pandemia, tava até vendo algumas coisas que aconteceram no mundo que depois de alguns anos é justificado pelo acontecimento que houve. Eu acho que a pandemia mexeu muito com a cabeça de muita galera. Cara, e talvez vai enlouquecer muita gente. Talvez daqui uns 2, 3, 4, 5 anos, isso começa a repercutir no nosso consultório. Porque realmente, cara, hoje... Cara, vamos falar do bruxismo. O bruxismo é uma doença psicossomática. Então, assim, o fato da pessoa ter um tipo de estilo de vida, ou a grande maioria das pessoas tem um estilo de vida mais agitado, isso reflete no quê? Ansiedade, bruxismo. Então, eu acho que algumas paradas meio malucas que estão acontecendo vão ser refletidas no nosso dia a dia, né? E trabalhar com estética é muito difícil, cara. Você mexer com um paciente meio maluquinho trabalhando com estética é complicado. E o Lucas, ele atende vários pacientes que são famosos, jogadores de futebol, cantores, MCs, influencers. Eu queria até que você falasse em relação a isso, que a gente já está entrando nesse assunto. Como é atender esses pacientes? É um perfil muito diferente de um paciente convencional? Tem alguma história para contar para a gente também? Cara, é diferente porque, dependendo, assim, do nível do cara famoso, e aí já tem alguns muito famosos, né? Acaba que ele está acostumado já com uma certa atenção diferente, entendeu? Então, às vezes, o cara vai no restaurante, o dono do restaurante já sabe que ele está lá. Ele vai fazer um evento, a cidade já prepara para receber ele, o hotel e não sei o quê. Então, a gente meio que vê isso acontecer. E no atendimento mesmo, não muda muita coisa, não. Mesma coisa e tal. Você só tem que ter essa atenção do cara se sentir muito especial, que a gente já, teoricamente, já faz isso com todos os clientes, né? Cara, eu tenho uma dúvida quanto a isso. Porque, assim, eu atendo alguns pacientes também que são um pouco diferentes. Mas eu tento tratar ele de maneira igual. Porque eu penso que... Assim, eu já ouvi... Isso é uma questão minha, né? E eu queria saber isso de você. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Zeca Pagodinho, Adriano. Eles falam assim, cara, eu me sinto melhor quando a pessoa me trata de igual para igual. Como é que é isso? Você trata o cara de igual para igual ou você trata o cara como uma celebridade? Não, 100% igual, 100% igual. Inclusive, pessoal, isso é uma coisa que... sabe qual que é o problema de se atender famoso de verdade? Que eu não imaginaria, que acontece demais comigo. Os pacientes que não são famosos falam que eu estou dando preferência ao famoso. Isso não existe nem em agendamento. Ontem foi um MC famosão lá, MC Luan da ABS, do funk, tem mais de 1 milhão de seguidores e tal, o cara estourado. Foi lá e tal, ele marcou consulta comigo tem quase 3 meses. Então, ou seja, o pessoal acha, às vezes, que você passa o famoso na frente, que você trata diferente, não sei o quê. Não tem nada disso. A única questão que eu sempre levanto é o seguinte, você tem que tem que ficar um pouco atento ali, porque às vezes o cara é mais delicado. E às vezes o cara quer atenção. Isso, exatamente. Mas já aconteceu umas histórias bem loucas lá, velho. Já teve, assim, uma vez que eu atendi o Luan, do Galo, jogador do Galo, que hoje joga no Japão. Toda vez que ele veio ao Brasil, ele vai até atendimento lá. Ele joga hoje no Japão e ele, assim, foi um marco por causa da Libertadores, do Galo, né, e tudo mais. Então, um cara muito famoso. Aí ele postou que estava lá na minha clínica e a gente atendendo normal, no sábado lá, tava só a gente, inclusive, na clínica. E aí, na hora que a gente foi sair, tinha umas 10, 15 pessoas lá na porta da clínica esperando ele sair. E teve um cara até que foi em casa, chamou a família inteira e trouxe blusa do Galo para ele assinar. Então, ou seja, é umas coisas que assim, que você esquece que o cara é famoso, né? Você tá atendendo ele normal, no final você colocou aquele paninho lá, aparece você esquece que o cara é famoso, não tem nada disso, é tudo igual. Boca, é uma boca, exatamente. Então, já teve MC que
foi lá, cantou alguma música lá, não sei o quê. A paciente achou que eu tava lançando música. Já teve paciente pedindo... Eu ia falar isso. Eu acho que logo ele lança o funk do Firmino. É o funk do Firmino. Aí já teve uma paciente lá, de verdade, isso aconteceu recente até, uma paciente que, como eu atendi os famosos que ela gostava, que ela gosta de funk, o MC Rick, que é um cara muito famoso também, MC Zaquim, que também tá muito famoso, ela foi lá na clínica, não é cliente nem nada, foi lá para tirar foto comigo. Isso eu achei muito bizarro. Porque ela queria ir conhecer o dentista que atendeu, tipo assim, os caras que ela era fã, entendeu? E me pergunta, é lógico, né? Também me perguntou qual era o telefone deles e tal. Eu falei, meu filho, pelo amor de Deus. demais, Né? né? Lógico. Né? Então, assim, é umas coisas meio bizarras que acontecem quando você atende alguns famosos, entendeu? Eles ficam esperando na recepção, todas as vezes chega um famoso lá, e fica esperando na recepção, quando eu vou chamar ele, tem alguém tirando foto. Ou é outro paciente que está na recepção, ou até minha equipe mesmo. Então, assim, o pessoal aproveita e tira foto. Mas fora isso, cara, não tem muita coisa não, tá? Eu vou dar um exemplo para vocês que eu tenho certeza que todo mundo achava que era diferente. Não é. O pessoal acha que eu cobro mais caro de famoso.